Saudações, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão do peso e contrapeso. A ideia aqui é de nós falarmos sobre o equilíbrio dos poderes, esses que representam a função do Estado, num Estado em que as coisas andam meio desequilibradas, porque não existe só os três poderes. A ideia é nós debatermos aqui, além daquilo que se ensina na universidade, não só para aqueles que de alguma maneira são acadêmicos de direito, mas também aqueles que são gestores públicos, servidores públicos, empresários que de alguma maneira têm algum vínculo com a administração pública e aqueles que também são curiosos e gostam de saber dos bastidores daquilo que acontece no Brasil, tanto no direito público quanto na política. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Michael de Jesus, sou servidor público, exerço o cargo de procurador aqui dentro do estado de São Paulo e também sou advogado. Também sou acadêmico, sou doutor em Direito Financeiro pela USP, Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco, em São Paulo, e mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica, PUC aqui de São Paulo. E antes de dizer quem é meu convidado, uma pessoa ilustre, eu gostaria de lembrar você que está aqui assistindo essa transmissão, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Por quê? Porque primeiro que o algoritmo precisa saber que você gostou para ele continuar te enviando. E você assim não perde o nosso conteúdo. Segundo, que só assim você consegue nos motivar a continuar produzindo isso. E a ideia é trazer nessa bancada os principais nomes do país em relação ao direito público. E hoje eu vou falar com uma referência no direito financeiro. Academicamente, é a pessoa principal de direito financeiro no Brasil, sem sombra de dúvidas, é a pessoa que mais escreve sobre direito financeiro. Né? Hoje, aqui na bancada, ele é livre-docente, doutor e mestre em direito financeiro pela USP, professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, professor da USP, ex-juiz aqui no estado de São Paulo, atualmente advogado. Estou até curioso aqui, viu? Algumas décadas ele dá aula no Largo de São Francisco, vou perguntar. Professor José Maurício Conte, que por coincidências da vida foi meu orientador também no doutorado. Então, se hoje eu sou doutor em Direito Financeiro, muito começou pelas mãos dele. Professor José Maurício Conte, seja bem-vindo a essa transmissão aqui, para nós é uma honra, né? O senhor aqui certamente nos brinda e nos engrandece com a sua presença. Eu tenho certeza que a transmissão de hoje vai gerar ruídos positivos por tudo que o senhor tem aqui a oferecer e nos ensinar. Como eu comecei aqui na transmissão falando, o senhor é uma referência no direito financeiro no Brasil, não é uma opinião minha, é uma opinião de todos. Daí, então, eu dou a palavra e, antes de tudo, quero que o senhor se apresente aí, fale um pouco e, principalmente, como é que o senhor chegou no direito financeiro, hoje, né, professor conhecido nacionalmente e internacionalmente, como foi sua trajetória acadêmica dentro e fora do Largo de São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP. Seja bem-vindo, professor. Michael, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Não só esse podcast, como todas as outras atividades que você tem produzido, toda a sua atuação acadêmica, profissional, só merece realmente os parabéns. E é mais alguém aí que se soma a essas pessoas que a gente tem contatado e incentivado a se aperfeiçoar no direito financeiro, que é uma área do direito que ainda tem muito a ser explorada. Acho que a grande vantagem para os acadêmicos de direito financeiro é de ser uma área ainda muitíssimo importante e pouco explorada. Então, um caminho aberto aí para quem quiser desenvolver os seus estudos. O meu nome é José Maurício Conte, né? Eu sou formado em Direito e, simultaneamente, eu fiz também a Faculdade de Economia da USP. Na época, eu fui, inclusive, o último que pôde fazer isso, né? Porque quando eu entrei na Faculdade de Economia da USP, proibiram de fazer duas faculdades simultaneamente, mas eu tinha acabado de ingressar, concluí o curso e eu falo esse detalhe aí porque isso explica um pouco da minha trajetória, né? Eu fiz na Faculdade de Direito da USP, ao mesmo tempo que fazia Faculdade de Economia. Sempre gostei aí de estudar, pelo menos na época do primário aí e do colégio, né, no ensino fundamental e médio, eu era um aluno aí bastante estudioso. Depois diminuiu um pouco, mas enfim, mas estudava bastante e a gente mantém esse gosto pelo estudo. Quando eu terminei as duas faculdades, eu quis continuar na pós-graduação e na época pareceu, né, já que o direito financeiro era um grande desconhecido, pareceu que a área
que mais ligava o direito com a economia era o direito tributário. Foi quando eu tive a sorte de ter contato com o professor Alcide Jorge Costa, uma figura excepcional, que me acolheu como seu orientador na área do direito tributário. Eu fiz o meu mestrado, que inclusive foi um aperfeiçoamento do trabalho de conclusão de curso, né, o do TCC, feito na FEA, sob o princípio da capacidade contributiva. De modo que eu já fiz aí uma dissertação que unia um pouco o direito com a economia. Terminando o mestrado, eu fui dar início ao doutorado e nesse meio tempo apareceu uma vaga para professor da Faculdade de Direito da USP, na unidade que estava sendo criada de economia, da Faculdade de Economia de Ribeirão Preto. Foi quando eu prestei inicialmente um concurso para o Departamento de Filosofia do Direito e depois eu acabei fazendo um outro concurso para o Departamento de Econômico e Financeiro. E com isso eu me responsabilizei pelas aulas de Direito Tributário para os administradores públicos de Ribeirão Preto, né? Mas eu também dava as aulas para os alunos de administração, desculpa, pública não, de administração de empresas, né? No curso de administração de empresas da FEA, eu dava aula de direito tributário em São Paulo e Ribeirão Preto. E foi quando, então, eu já ingressei na USP, né, nessa condição. E quando eu fui fazer o meu doutorado, veja como as coincidências, né, levam a gente para caminhos que a gente não prevê e depois acabam sendo muito bons caminhos. Quando eu terminei o mestrado e fui me inscrever no doutorado, o professor Alcide Jorge Costa completou 70 anos. E na época a expulsória valia mesmo, né? Não tinha professor sênior, nada. Então eu perdi o meu orientador, né? Eu devo ter sido o último mestre lá do professor Alcide Jorge Costa. E aí eu fiquei sem orientador. E justamente nesse mesmo período, tudo simultaneamente, o então professor titular de Direito Financeiro do Largo São Francisco, professor Regis de Oliveira, ele se elegeu deputado federal. E não é permitido ser deputado e ter cargo em autarquia. Então ele não podia ser professor da USP. De modo que ele foi para Brasília para exercer o cargo de deputado e ficaram vagas as aulas de Direito Financeiro. E eu era o professor mais novo, né, do departamento, responsável pelas aulas de tributário, e eu me voluntariei. Antes que me voluntariassem, né? Eu mesmo me voluntariei por me interessar por essa área do direito financeiro. Foi então que eu comecei a estudar direito financeiro para poder ministrar as aulas de direito financeiro aqui no Largo São Francisco, sem prejuízo das que eu ministrava de direito tributário na FEA de São Paulo e Ribeirão, e também passei a ter o professor Regis de Oliveira como meu orientador, e aí no direito financeiro. Foi esse o motivo que me fez me aprofundar no direito financeiro e viu que aquela era a verdadeira área para quem queria unir direito com economia. Foi então que eu falei, não, a minha área é aqui, né? Eu gostei muito mais do direito financeiro, a minha área é essa, e eu continuei dando as aulas de direito tributário nas duas faculdades, isso durou uns 10 anos, até que houve um concurso na faculdade para professor de direito financeiro, eu prestei, passei, e desde 2003 aproximadamente, desde 95 praticamente, quando isso ocorreu, eu já me dedicava academicamente ao direito financeiro. E desde 2003, com exclusividade, né? Eu passei a fazer só direito financeiro exclusivamente. Nesse período eu era juiz de direito, também quando eu disse que eu prestei. Eu saí da faculdade, prestei concursos, né? Na época era um concurseiro, e inclusive meus concursos eram bastante amplos, né? Porque eu podia prestar concurso para direito e economia. E eu prestei vários concursos em ambas as áreas. Passei no concurso da magistratura do Estado de São Paulo, que eu entrei em 1991. Então, durante todo esse período, eu fiquei com a carreira acadêmica na Faculdade de Direito da USP, desde 2003 me dedicando exclusivamente ao direito financeiro, e era juiz de direito até que em 2019 eu tive o tempo lá para aposentadoria, e aí me aposentei, né, voluntariamente lá no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e passei a me dedicar exclusivamente à carreira acadêmica e agora também profissional, com essa exclusividade de atuar sempre no direito financeiro. Então, de modo assim muito
resumido, né? Essa é a trajetória que me levou ao direito financeiro. Fiz o doutorado em direito financeiro e depois, seguindo a carreira, fiz também a livre docência no direito financeiro, né? E então só direito financeiro é só ao que eu me dedico atualmente, aí já pelo menos desde 2003. Ah, mas perfeito. Olha, já deu para vocês verem que pelo currículo do professor José Maurício Conte, eu tenho liberdade com ele, pessoal. Então, a hora vocês vão ver eu chamando ele de doutor José Maurício Conte, hora professor, né? Então, não estranhe. Mas com o currículo, que nesse momento nós estamos falando do professor José Maurício Conte, vocês podem ter certeza aqui que o dia de hoje vai ser muito, muito, muito positivo mesmo, sobre o aspecto de distribuir conhecimento. E eu vou começar aqui com aquilo que talvez seja o assunto do momento, uma ferida aberta. Eu quero falar um pouco sobre o Tribunal de Contas da União, o TCU, e o Banco Master. Atualmente nós temos algumas questões aqui que estão entrando em evidência no cenário nacional. E nós do direito público aprendemos que ter competência não é ter uma atribuição ilimitada. E essa ideia agora, ela parece estar entrando em rota de colisão quando nós percebemos a atuação do TCU, Tribunal de Contas da União, que por uma decisão monocrática interrompeu em tempo real a liquidação do Banco Master. Banco esse que foi liquidado, não tinha mais credibilidade e já deu um calote na praça. Ou seja, parece, ao meu ver, que o Tribunal de Contas da União substituiu o mérito do gestor, na verdade, o mérito prudencial aí do controlador. E aí que me vem a pergunta, professor, você acha que o Tribunal de Contas da União, ele passou por uma linha vermelha? Você acha que desse aspecto o Tribunal de Contas da União está agindo como se fosse um super gestor e está analisando o mérito administrativo daquilo pelo qual ele não tem competência? Gostaria de ouvir do senhor. Olha, uma ótima pergunta e, coincidentemente, eu recentemente acabei de publicar um texto no Portal J exatamente sobre esse assunto, então o assunto está fresco aí na minha memória. Mas antes de passar diretamente ao assunto, eu vou fazer algumas considerações que eu acho que são interessantes para chegar nesse ponto aqui e que não tem nada a ver com o assunto. Que foi o seguinte, até esqueci de contar esse pedaço aqui da história. Quando eu comecei a dar aula de Direito Financeiro, em 1995, veja que foi uma coincidência, né? Comecei a pegar as aulas porque o professor tinha sido afastado para poder exercer o cargo de deputado federal. Foi exatamente o ano que foi subsequente ao Plano Real. E qual é a relevância disso? A relevância disso é a seguinte: o direito financeiro nunca teve importância, sempre foi deixado de lado, né? Mal chamava a atenção de quem quer que fosse, por motivos bastante óbvios. Até o Plano Real, não havia sentido nenhum as normas de direito financeiro, porque o país não tinha moeda. A inflação chegou a 80% ao mês. Com uma inflação de 80% ao mês, como é que você gere um orçamento? Como é que você faz uma gestão pública que você tem que prever o que você vai arrecadar, prever o que você vai gastar, com uma inflação de 80% ao mês? Então, o direito financeiro, que tem o orçamento no seu núcleo central, ele era uma inutilidade. A partir de 95, exatamente quando eu comecei a dar aula, o país passou a ter estabilidade monetária. E aí, em 2000, foi quando surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trouxe, além da estabilidade monetária, ele trouxe essa rigidez nas normas. Então, o país passou a ter normas que proibiam e limitavam gastos e endividamento, e você tinha um valor no orçamento de gastos e endividamento que era um valor real, porque a moeda passou a existir a partir de 95. Então, exatamente em 95, o direito financeiro começou a ter importância. Começou a crescer o direito financeiro. Por que eu digo isso? Porque foi quando eu comecei a chamar a atenção dos alunos para o fato de que o direito financeiro era muito importante e estava ocupando a agenda nacional, a mídia, quase o tempo todo. Eu ia das aulas, eu sempre trazia, na época eu usava muito jornal impresso ainda, eu sempre trazia a primeira página do jornal toda semana e tinha na primeira página alguma notícia envolvendo questões de direito financeiro. Aí eu sempre falei para os alunos, que área do direito você consegue toda semana puxar uma notícia que está na primeira página e que envolve
o assunto jurídico. Ninguém ganha disso no direito financeiro. E então comecei desde 95 a acompanhar isso, ter essa percepção, e isso, portanto, já faz de 95 até hoje, então tem aí 30 anos, se eu não errei a conta, né? São 30 anos, 31 anos agora, em que isto está ocorrendo, o direito financeiro ocupando as principais notícias, a agenda nacional, as chamadas manchetes, né? E é o que ocorreu agora, por isso que eu chego aí no Banco Master. Vejo que esse é mais um dos casos que está ocupando a mídia e que envolve assuntos de direito financeiro, dentre os muitos aí que ocorreram e ocorrem o tempo todo. Então esse é um dado aí que permite a gente chamar a atenção e demonstrar a relevância e a importância do direito financeiro. O que aconteceu nesse caso do Banco Master? Você veja, você tem o Tribunal de Contas da União, que integra o sistema de controle da administração pública, que inclusive um detalhe importante para informar a todos é de que no âmbito da fiscalização financeira e orçamentária, a questão federativa é muito relevante, porque todo o sistema de gerência, de gerenciamento, né, de gestão das finanças públicas, ele é feito no âmbito federativo. Ou seja, você tem o orçamento de cada ente federado e você tem o controle do orçamento feito no âmbito de cada ente federado. Portanto, o sistema ele é um sistema que é setorizado no âmbito federativo. Então, o Tribunal de Contas da União ele tem qual responsabilidade? De ser o principal órgão auxiliar do sistema de controle externo para a administração pública federal, né? Então, é essa a limitação dele. Com isso, o que cabe ao Tribunal de Contas da União fazer? Ele fazer o controle externo dos órgãos que compõem a administração pública federal. A administração pública toda ela, incluindo os poderes, porque os poderes são funções exercidas por meio de órgãos da administração pública. Então, se você tem um órgão que faz o controle interno de toda a administração pública, e esse órgão é o TCU, com a palavra final sendo dada no julgamento das contas pelo Congresso Nacional, ele tem a possibilidade, o dever e a competência de fazer essa fiscalização em todos os órgãos da administração, que abrange todos os poderes, né? Mas para fazer o quê? Para fazer o controle sob o ponto de vista da fiscalização financeira e orçamentária. Essa a competência constitucional do Tribunal de Contas da União, né, no âmbito da administração pública federal. O que é o Banco Central? O Banco Central é um órgão que tem funções relacionadas à política monetária e essas são as suas funções finalísticas que ele exerce de controle da moeda, emissão de moeda, enfim, uma série de questões relacionadas à política monetária. Mas ele é um órgão da administração. Os servidores do Banco Central, eles estão no âmbito da administração pública federal. Os recursos com os quais o Banco Central funciona são recursos federais. Portanto, ele fica, por essa razão, submetido à jurisdição nesse aspecto de fiscalização financeira do TCU. O que cabe ao TCU fazer? Fazer a fiscalização do Banco Central enquanto órgão da administração pública que gerencia recursos públicos, para ver se nenhum gestor do Banco Central comete alguma falha na gestão de recursos públicos do Banco Central, né? Então, se o Banco Central faz uma licitação que não poderia ter feito de forma errada, se ele gasta um dinheiro que ele não devia, se ele pagou diária indevidamente para um funcionário, tudo isso faz parte da gestão financeira que cabe ao TCU analisar. E é isso que cabe ao TCU analisar. Agora, se o Banco Central, nas suas atividades finalísticas, né, que ele exerce sobre a política monetária, né, de controle do câmbio da moeda, o que ele decidiu, isso não tem nada a ver com a ação do TCU sobre o Banco Central. Ele está atuando no Banco Central enquanto fiscalizador dos recursos federais geridos pelo Banco Central. Mas o Banco Central não tem nada a ver, nenhuma possibilidade de ingerência nas atividades finalísticas do Banco Central, né? Agora, existe, evidentemente, alguma linha divisória que não é absolutamente nítida, porque cabe aos tribunais de contas, no exercício dessa fiscalização financeira, fiscalizar sob aspecto contábil, operacional, patrimonial, financeiro e orçamentário os atos de gestão quanto à legitimidade,
legalidade, economicidade e podemos incluir também a eficiência. Mas quando ele faz uma fiscalização quanto à legitimidade do uso de recursos públicos, até onde ele pode ir, né, sobre a eficiência no uso dos recursos públicos. Então é nesse ponto que às vezes os tribunais de contas eles podem entrar numa linha divisória pouco nítida entre saber até onde eles podem ir no que se refere à fiscalização quanto a essa legitimidade, economicidade e eficiência no uso dos recursos. Mas no caso das atividades finalísticas do Banco Central, de controle da moeda, é muito difícil achar uma relação de gasto de dinheiro feito pelo Banco Central que possa ferir a legitimidade, a economicidade e a eficiência que tenha relação com o seu próprio uso dos recursos. Isso não tem nada a ver. Isso são atividades que ele faz em relação ao país na sua atividade finalística. Mas a eficiência, a legitimidade e a economicidade dos recursos devem ser analisadas enquanto ele está usando os recursos para ele cumprir as suas funções, mas não o que ele está fazendo na atividade finalística. Então, essa ingerência de um órgão de controle, sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, no que se refere à atividade finalística do órgão, ela não tem nada a ver. Eu até, no texto que eu escrevi hoje, eu dei um exemplo, né? O exemplo foi o seguinte: o Tribunal de Contas da União, ele tem ingerência sobre o Poder Judiciário? Sim. Por quê? Porque um tribunal federal é um órgão da administração pública federal. Então, ele fiscaliza um tribunal, né, federal. Ele fiscaliza o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, né? Todos os órgãos da Justiça Federal, de todas as espécies, são fiscalizados para verificar se eles estão analisando isso corretamente. Agora, vamos imaginar que um juiz de direito, numa ação qualquer, dê uma condenação à Fazenda Pública. A Fazenda Pública vai ter que pagar por conta de uma decisão de um juiz. Essa decisão do juiz vai provocar um dano ao erário, um gasto feito pelo erário. Isso significa que o Tribunal de Contas vai poder interferir nisso, porque um juiz de direito deu uma decisão cujo resultado é um gasto ao erário? Não tem nada a ver com o assunto. Isso é atividade finalística do juiz, né? Ele está julgando o processo, mesmo que o julgamento dele concluiu que o erário tenha que pagar e o erário tenha que gastar, isso não dá nenhuma legitimidade para o Tribunal de Contas da União interferir no mérito da decisão judicial. É a mesma coisa no caso do Banco Central, né? Enquanto um gestor do Banco Central está gastando dinheiro lá para fazer uma licitação para pagar uma diária, isso é algo que cabe ao TCU analisar. Agora, se aumentou o dólar, diminuiu o dólar, vendeu mais título ou vendeu menos título, mesmo que isso cause prejuízo ao erário, isso não tem nada a ver com a atividade do Tribunal de Contas. Isso é a atividade finalística do Banco Central. Mas nós temos visto que o Poder Judiciário, de uma forma geral, o Supremo e também os tribunais, eles têm realmente, quem tem poder, tende a avançar nesse poder. Os tribunais de contas têm, muitas vezes, avançado, né? Exercido um certo ativismo e, às vezes, passa do ponto aí do que seria a sua atribuição. Então, assim como isso tem ocorrido no âmbito do judiciário, recentemente nós temos visto decisões dos tribunais de contas, em especial o Tribunal de Contas da União, que às vezes passa dessa linha divisória em termos de limite das suas atribuições. Então, em síntese, é isso, né? Nós temos uma atuação do Tribunal de Contas da União legítima sobre o Banco Central, enquanto está avaliando a gestão de recursos, mas não enquanto está exercendo suas atividades finalísticas. Perfeito, professor, muito bom. Eu acho que existe uma coisa no ambiente acadêmico, nós que vivemos ele de alguma maneira com uma certa frequência, o senhor todos os dias por ser professor. Eu terminei meu doutorado, mas ainda assim sou de alguma maneira um embriagado, um empolgado pela vida acadêmica. Existe uma unanimidade dentro dos muros acadêmicos que é dos 4 cantos do Brasil um questionamento constante sobre os avanços que o Tribunal de Contas vem dando sobre a sua competência. O Tribunal de Contas, em alguns momentos, ele se autoproclama competente para questões que a gente fala, olha, se o Tribunal de Contas mesmo for competente, só esqueceram de avisar a Constituição Federal, né? Porque não está lá essa competência. E esse é um embate constante e que eu espero que em algum momento alguns esclarecimentos elas cheguem até nós. Porque até hoje, pelos 4 cantos do Brasil, do norte ao sul,
quando eu participo de congresso, aula, alguma coisa, é uma unanimidade. Quando a gente fala de direito público, a atuação do Tribunal de Contas, quer na matéria de direito administrativo, quer na matéria de direito financeiro, vem sempre aquele questionamento. Mas será que que o Tribunal de Contas ele está certo nessa autoproclamação de competência? Porque na Constituição ele não poderia fazer isso, ao menos não está expressamente. Então foi muito bom. Mas aproveitando o gancho das falas do professor, eu acompanho a sua coluna do Jota, assim como boa parte dos estudantes de direito financeiro do Brasil. E na coluna do Jota, o senhor usa um termo que me chama muita atenção, achei muito curioso, que é a lógica invertida do orçamento. Né? Para nós, a lei orçamentária anual deveria ser a principal lei. Deveria ser ali a nossa rota de navegação. Mas o que a gente vê na prática, normalmente, são os gestores públicos criando despesas sem uma definição clara da fonte de custeio para aquilo. Na verdade, acaba muitas vezes o orçamento se tornando uma mera peça de ficção, em que quando a gente percebe que não se tem mais dinheiro para pagar, adota-se um estado de calamidade ou cria-se uma PEC para furar o teto de gastos, e é daí que vem a minha pergunta. O orçamento público no Brasil morreu e esqueceram de enterrar? Ou o executivo e o legislativo criaram uma encenação de planejamento de gastos, mas na verdade eles estão trabalhando pagando incêndio, sem qualquer tipo de controle? Muito boas considerações, Marco, de alguém que está percebendo como é que as coisas funcionam. Eu acho que eu vou começar com uma frase. Você falou assim, o orçamento público morreu e esqueceram de enterrar. Eu diria o seguinte, há 30 anos, o orçamento público estava morto e enterrado. E, na verdade, o que está sendo feito é que ele está sendo, aos poucos, desenterrado, né? Porque até 1995 o orçamento não servia para nada. O gestor ele era praticamente livre para fazer o que ele queria, porque você não tinha como controlar uma moeda que não existia. Então as normas eram inaplicáveis. Mas para transformar isso, que durou décadas, de um orçamento que não tinha função nenhuma, para fazer com que ele seja respeitado e suas normas sejam fielmente cumpridas, o tempo passa e as coisas vão sendo feitas numa velocidade muito baixa, né? Então, o orçamento, na verdade, ele não acabou de ser desenterrado, né? Digamos que ele começou a ser desenterrado em 95 e ainda não foi devidamente desenterrado. Esse é um problema que é da administração pública, privada e até da vida das pessoas, que é o que eu chamo aí de princípio do sempre foi assim, né? Por que as pessoas praticam determinados atos e determinadas regras? Porque sempre foi assim. Como antigamente o orçamento não servia para nada, você queria gastar dinheiro, você gastava da forma que você quisesse, essa atitude ela vai sendo prorrogada no tempo. E é muito difícil você conseguir alterar isso daí. Então, aos poucos isso está sendo feito, mas isso está longe de se completar. Então, nós temos um orçamento que hoje ele tem uma respeitabilidade muito maior do que ele tinha antes de 1995, mas ele está longe de ser uma norma com a respeitabilidade que ela merece ter. Então eu costumo sempre utilizar uma frase que foi dita pelo ministro Aires Brito na ADI 4048, ainda que seja uma frase, né, digamos, obter dictum, né, não era o núcleo do que estava sendo discutido. Ele falou: o orçamento é a lei mais importante para o país depois da Constituição, porque é no orçamento que se define o que o Estado vai fazer, né? E o que ele vai pegar de dinheiro de todas as pessoas e como ele vai distribuir esse dinheiro para as pessoas. Então é a lei, não tenho a menor dúvida de dizer que é a lei mais importante de todas. Mas assim, ela não é tratada assim porque ela é uma lei que tem um problema. Ela é uma lei que ela é baseada em previsões de fatos futuros incertos. Você prevê o quanto você vai arrecadar, que você não sabe se vai ser aquilo mesmo, e depois determina onde vai gastar no ano seguinte, que você não sabe se vai conseguir fazer. Então é uma lei que você faz, mas você já sabe que você não vai conseguir cumprir à risca. Portanto, é uma lei que naturalmente exige a chamada flexibilidade. Então a gente já sabe que é uma lei feita para não ser cumprida precisamente, mas ela precisa ser cumprida da melhor maneira possível e o mais próxima possível do que ela foi aprovada. Então essa flexibilidade
ela tem que ser reduzida ao máximo. Você tem que fazer alterações no orçamento ao longo da execução orçamentária da maneira mais restritiva possível. E é isso que ainda não ocorre. Na verdade, esses instrumentos de flexibilidade, eles acabam sendo usados de uma maneira excessiva. Você citou exemplos aí, citou mecanismos que foram criados para ajustar a execução orçamentária, né? Como criação de resta a pagar, fazer despesas que ainda não estão com o custeio plenamente assegurado ou não está regulamentado, que é completamente ilegal, mas isso acaba sendo feito porque esses mecanismos existiam antes e continuam sendo aplicados. Então, existe uma falta de credibilidade ainda e de rigidez da lei orçamentária que ainda não se completou, de modo que a lei orçamentária, que sempre foi realmente uma peça de ficção, hoje não é mais, mas ainda está longe de ser uma lei que tem a rigidez e tem a respeitabilidade e a credibilidade que caberia a essa lei como lei mais importante para o país depois da Constituição, né? Então, em síntese, é isso. Agora nem me lembro se faltou esclarecer algum ponto aí. Eu não anotei aqui, você vai completando aí. Mas o problema maior é esse, né? Nós estamos com uma lei que ainda não atingiu a sua maturidade de uma lei que tenha a respeitabilidade que ela merece ter pela importância que ela tem. E esse é o problema que nós estamos enfrentando ainda hoje. Não, perfeito. Respondeu sim, professor. Tem outros detalhes que eu quero saber, mas eu vou, no momento oportuno, falar sobre a lei de responsabilidade fiscal, que aí o senhor vai conseguir responder aquilo que eu tenho curiosidade, mas a pergunta em si, de agora, o senhor respondeu. O direito financeiro agora, ele está vivendo algo único, que é a captura do orçamento pelo poder legislativo. Isso está acontecendo por meio das chamadas emendas impositivas, que popularmente é conhecida como emenda PIX. Né? Antes, um parlamentar, quando ele precisava de alguma coisa ligada ao orçamento, ele ia pedir a bênção para o ministro de Estado. Ia lá, pedia a bênção, pedia um favor para o ministro levar a estrada lá para a cidade dele, para o estado dele. Mas agora a coisa mudou de figura. Agora, por meio da emenda impositiva, o dinheiro sai direto do cofre da União e vai parar num cofre municipal e, na maioria das vezes, sem um projeto, sem um planejamento. E aí você tem, por outro lado, a fiscalização. O TCU não consegue se fazer presente em mais de 5.500 municípios, onde exatamente isso acontece. A partir disso, professor, é que vem a minha pergunta. Nós vivemos hoje uma espécie de parlamentarismo de carteira. O que eu quero saber é o seguinte: hoje o legislativo ele tá dando a destinação para o orçamento sem ter a responsabilidade de gerir o orçamento como as leis de finanças elas impõem para o gestor público? Olha, essa questão é uma questão extremamente interessante. Vou tentar explicar da maneira mais didática e sucinta possível, mas ela traz uma curiosidade. Ela mostra que da teoria para a prática, às vezes a distância é grande. Por que eu digo isso? Porque a lei orçamentária é uma lei extremamente relevante sob todos os pontos de vista, e inclusive sob o ponto de vista político, porque ela lida com a aplicação dos recursos públicos. É o coração aí da essência do Estado, né? Define o que vai ser feito com o dinheiro público. Então, para que uma lei tão importante quanto essa, e ela representa um poder tão grande, que a Constituição foi muito sábia em partilhar a lei orçamentária entre o Executivo e o Legislativo. De modo que existe uma divisão de poderes em matéria de lei orçamentária muito significativa em todo o ciclo orçamentário. Então vocês veem que, por exemplo, o poder de elaborar o projeto de lei orçamentária é do Executivo. Mas quem aprova e dá a palavra final no projeto de lei orçamentária e transforma em lei é o Legislativo. Depois, quem executa, ou seja, quem faz a execução orçamentária, é essencialmente o poder executivo. E quem fiscaliza se tudo foi feito corretamente é o poder legislativo pelo mecanismo de controle externo. Então veja que existe uma divisão de poderes muito grande e tem que ser assim, porque se alguém conseguir controlar as finanças, controla tudo. Então nós temos aí uma divisão de poderes. Analisando essa divisão de poderes,
a gente percebe o seguinte: quem é que tem a palavra final sobre a aplicação dos recursos públicos? Quem dá a última palavra em termos de alocação de recursos públicos? É o poder legislativo. Então, na verdade, o dono do orçamento é o poder legislativo. Então, esse é um dado relevante. Mas aí falam, bom, mas eles têm muita emenda parlamentar, estão controlando um pedaço do orçamento. Na verdade, o poder legislativo, em termos teóricos, ele tem controle sobre o orçamento todo, né? Mas o que acontece? A administração pública, ela é chefiada pelo poder executivo, essencialmente, né? O poder legislativo só controla a administração pública no seu aspecto, que é pequeno. O poder judiciário é um pouco maior, mas é um aspecto também relativamente pequeno. E o grosso da administração pública, ele fica nas mãos do poder executivo. Então, por isso é que o poder executivo ele tem esse controle na elaboração da proposta, ou seja, de fazer o projeto de definição, porque é ele quem tem a máquina na mão. Inclusive, a atribuição constitucional de fazer a proposta de toda a administração, incluindo todos os poderes, é uma atribuição constitucional do poder executivo. E também no momento da execução orçamentária dos gastos, é um comando que fica concentrado no poder executivo. Porque é o poder executivo quem tem essa forma, esse conhecimento para controlar a máquina. Então é muito difícil que você tenha parlamentares, digamos, individualmente, que hoje são mais de 500 só na Câmara e mais os mais de 80 aí no Senado. Como é que você vai gerenciar um país com 650 pessoas lá? Não tem condições. Por isso é que o comando fica nas mãos unificadas aí do chefe do Poder Executivo. E é essa maneira que tem que ser, porque senão a máquina não tem controle. Mas a palavra final dos gastos é do Poder Legislativo. Como é que você coordena isso? Então acabaram, ao longo do tempo, estabelecendo essa regra que era informal e hoje está formalizada, de permitir que os parlamentares fiquem não com a definição dos recursos do orçamento como um todo, mas apenas com uma parte dos recursos por meio das emendas parlamentares, né? Então, os parlamentares que teoricamente têm o direito de ter o controle e definir os recursos do orçamento todinho, na prática não dá para fazer isso daí, senão a administração fica inviável. Então chegaram a esse acordo de dar uma parte dos recursos para os parlamentares. Só que os parlamentares eles têm a tendência natural de usar esses recursos para as chamadas emendas de natureza paroquial, de interesse específico deles, da base eleitoral deles, portanto, de uma importância nacional menor. E as grandes políticas públicas acabam ficando sob comando do Poder Executivo. Então, ao se adotar essa sistemática que é que vige hoje, você tem a esmagadora maioria do orçamento, mais de 90% do orçamento, nas mãos do Executivo. Mas você pegou uma parcela significativa, que aumentou muito de um tempo para cá. No início, chegava no máximo 0,5% do orçamento, hoje já passa de 1% do orçamento, que foi atribuído às emendas parlamentares. As emendas parlamentares, elas são gastos específicos, né? Atendem demandas muito específicas. São legítimas, porque são demandas que os parlamentares veem como de interesse da população. Mas são demandas localizadas e específicas. Então, quanto maior a quantidade de recursos que você dá para as emendas parlamentares, mais você privilegia esses gastos específicos, atomizados e setorizados, e menos recursos sobram para as grandes despesas de interesse mais coletivo e nacional. Então, hoje nós temos uma grande briga, porque essas emendas parlamentares, elas acabaram recebendo pela emenda que começou com a 85, a chamada impositividade. O que significa isso? Os valores que entram nas emendas, entram no orçamento por meio de emendas parlamentares, eles são impositivos. O que significa isso? Significa que uma vez incluídos no orçamento, eles têm que ser executados. Que não é a regra geral. A regra geral é incluir no orçamento, tem que executar? Teoricamente tem. Mas na prática, se houver qualquer empecilho que impedir a execução, pode haver contingenciamento e outras coisas que obstam a execução. E aí depois das várias emendas que instituíram o chamado orçamento impositivo, que na verdade é impositivo, ficou impositivo só para as emendas, eles obrigam
a que essas emendas sejam gastas. Então ficou um poder muito maior, porque a partir do momento que o parlamentar conseguiu colocar a emenda no orçamento, ele sabe que vai ser cumprida. E mais recentemente ainda, então criaram as chamadas transferências especiais. Essas transferências especiais são as chamadas transferências intergovernamentais, que têm a característica específica de não ter necessidade de convênio. Você manda o dinheiro direto para o beneficiário sem a necessidade de ter um programa de governo, como é o caso das transferências voluntárias que sempre houve e continua havendo. Com essas transferências especiais, os parlamentares passaram muito a usar as emendas impositivas para colocar nela transferências especiais. Então eles conseguem colocar uma emenda com uma transferência especial, mandando direto o recurso para a base, sem que tenha uma forma específica de obrigar a aplicar em algo, porque não integra nenhum programa. Então ficou um dinheiro aí muito fácil, né, de ser transferido, com menor possibilidade de fiscalização e que vai mais rapidamente, que não depende de licitação, de aprovação de programas, etc. Por isso que essas transferências especiais foram chamadas, ou as transferências especiais que são contempladas por emendas parlamentares passaram a ser chamadas de emendas PIX, né? Então, isso é um problema, porque quando você tem uma transferência voluntária vinculada a um programa de governo, você sabe exatamente que tem lá um convênio, né, ou outro instrumento que diz exatamente o que vai ser feito com aquele dinheiro e aquilo é fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Quando ela vai de uma forma mais direta, isso fica menos claro e a possibilidade de controle e fiscalização diminui bastante. Com isso, aumenta a margem de possibilidade de mau uso e dificuldade na fiscalização. Mas isso deve também a uma reclamação anterior, que muitas vezes os parlamentares colocavam a emenda, davam a transferência e o município não conseguia operacionalizar a transferência, porque não conseguia fazer o programa, não tinha pessoal e tecnologia suficiente e acabava o dinheiro sendo desperdiçado. Então, com isso, eles conseguiram aumentar muito mais o poder sobre os recursos públicos. Então, isso fez com que hoje o poder dos parlamentares sobre os recursos orçamentários aumentasse significativamente. Agora, não dá para dizer que isto é errado ou que é um parlamentarismo, porque, na verdade, na teoria, o parlamentar ele é dono do orçamento inteiro, né, de 100%, e não apenas dos valores das emendas. Mas como na prática é inviável o país ser gerido pelo parlamento, e ele tem que ser gerido pelo poder executivo, essencialmente, então isso cria essa dicotomia aí, né, essa escolha que tem que ser feita. O que é melhor? Ficar o dinheiro mais nas mãos do executivo, que tem um conhecimento maior de toda a administração e, portanto, consegue melhor aplicar esses recursos, mas é concentrado nas mãos de poucos, né? Porque o presidente, por exemplo, no caso federal da República, é um só, e ele não foi eleito por 100% da população, ele foi eleito por metade, 40%, ou deixar mais dinheiro nas mãos dos parlamentares, que gera uma democratização no gasto, mas em compensação gera uma pulverização do gasto e uma aplicação em questões aí, né, chamadas paroquiais, muitas vezes de menor importância no âmbito nacional. Então, na verdade, essa é uma situação de uma escolha que a sociedade tem que fazer e está fazendo, né? Perfeito, professor. Bom, continuando aqui para falar do gasto, eu vou entrar num ponto que é importante. Eu acho até interessante, já que o senhor foi juiz. O senhor não é só professor de direito financeiro, o senhor foi juiz. Hoje é advogado, mas o senhor foi juiz. O que eu vou falar agora é muito importante. Eu costumo dizer, nas minhas palestras, nas minhas aulas por aí, que o direito financeiro ele não chega no interior do Brasil, em alguns momentos. Em que medida ele não chega no interior do Brasil? Na medida em que quase todos os prefeitos não têm um apoio técnico para isso. Eu não sei se o professor tem o hábito de visitar prefeituras, conversar com prefeitos de cidades menores, não das capitais, região metropolitana das capitais, mas cidades menores. É aquele cenário, ele começa o mandato dele falando que vai dar um choque de realidade, que a gestão dele vai, né, fazer isso, fazer aquilo. E aí você tem aquele entorno dele dos cargos comissionados, aquelas pessoas que têm um engajamento muito bom no trato popular, em falar que conhece o fulano, que trabalhou em outra cidade, fez isso, tudo. E às vezes você percebe que a pessoa está no papel dela ali, de cargo comissionado, tentando trazer para ela um brilhantismo dentro daquilo que ela já fez, daquilo que ela pode fazer. Mas quando você vai falar de termos técnicos, um ou outro consegue encenar um conhecimento, às vezes sobre uma licitação, às vezes
Mas se você tiver com tempo para conversar, você conversa. Se você quiser interromper a conversa, basta você falar de qualquer conceito de direito financeiro que a pessoa na hora ela murcha. O direito financeiro não suporta encenação. Ou a pessoa conhece ou a pessoa não conhece. E daí que normalmente o conhecimento, quando o prefeito ele precisa, porque essas pessoas que, né, que têm uma atribuição mais de, vamos falar assim, de fazer a conexão do prefeito com a comunidade, com a população, se desempenham um papel muito bem. Mas chega um momento do mandato do prefeito que ele precisa se comunicar com o Tribunal de Contas ou com o Ministério Público de maneira técnica. E aí o prefeito ele acaba, muitas vezes, tendo que pegar a estrada e vir até a capital, porque é aqui que ele encontra o aconselhamento que ele precisa. E nessa minha atividade de procurador e de advogado, eu detecto em alguns momentos algo que me chama muito a atenção, que vem do judiciário. O prefeito, nós temos aí a lei de responsabilidade fiscal, que já passou mais de 25 anos, é uma lei séria, de certa maneira, e que ela trava o gestor público. Só que acontece na prática muitas vezes o seguinte: vem o Poder Judiciário, o juiz, numa canetada ele dá uma liminar e manda comprar um medicamento caro, ou então ele manda pagar-se um piso de enfermagem aí, que o prefeito não tem esse dinheiro em caixa para aquilo. E o prefeito ele fica com a arma na cabeça. Qual é essa arma? Ou ele é preso por descumprir uma decisão judicial, ou ele perde o mandato por descumprir a lei de responsabilidade fiscal. E esse fogo cruzado que faz nascer a pergunta que eu quero passar para o professor no seguinte sentido. Hoje o judiciário, ele de alguma maneira, é o vilão do equilíbrio fiscal no Brasil? Olha, são várias questões aí, Michael. Vamos tentar ver por partes aí o que a gente consegue esclarecer isso daí pro público. Olha, essa questão da capacitação técnica dos menores municípios é um problema complicado, porque você entrega o dinheiro público, muitas vezes é dinheiro federal, que vem, vamos chamar assim, lá de Brasília, né? Lá para um gestor público que está lá na ponta, numa cidade pequena. E ele tem que gastar aquele dinheiro, e o gasto do dinheiro público é burocrático, né? Então vamos imaginar que ele tem que gastar aquele dinheiro, mas aquele dinheiro foi entregue pelo Minha Casa Minha Vida, né? Para construir casa popular. Como é que você vai construir casa popular? Recebeu o dinheiro lá do programa Minha Casa Minha Vida, vai construir casa popular. Tem que fazer licitação, tem uma multiplicidade de requisitos para serem cumpridos para poder garantir que o dinheiro seja bem aplicado. Mas para chegar naquela cidade pequena e conseguir fazer com que todas essas normas que são feitas para o dinheiro ser bem utilizado e elas serem fielmente cumpridas e permitir uma fiscalização, você fica diante de normas de alta complexidade, né? E como é que um prefeito lá com poucos secretários em cidades onde não tem condições de você capacitar os servidores, e são poucos os servidores que têm que cuidar de várias áreas ao mesmo tempo, né? Lembra que uma coisa é ser prefeito de São Paulo, em que você tem uma Secretaria de Finanças que tem secretários altamente qualificados e servidores altamente qualificados em grande número. Agora, tem uma determinada cidade lá que tem que ter alguém que é nomeado secretário, que é de finanças, é da tributação, é das obras, tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Como é que ele pode entender de tudo, onde ele nem teve muito como fazer faculdade, porque às vezes nem teve uma faculdade próxima, ou se tem a faculdade, mas não tem o conhecimento específico daquele assunto, que são questões que mudam o tempo todo. Então isso é muito difícil. Então você fica com um problema, né? Você não pode dar o dinheiro para a pessoa sem controle. Mas se você dá o dinheiro com muitas regras para serem cumpridas, essa pessoa aí, principalmente das pequenas cidades do interior, tem muita dificuldade de cumprir e ainda de cumprir corretamente por uma série de fatores. Então cria um problema realmente. Se tem muito desperdício, mau uso ou não uso de recurso público pela falta de capacitação técnica em saber e permitir que essas pessoas possam usar. Isso é um fator realmente ruim para a administração, né? Também não dá para você determinar que o poder público faça diretamente lá de Brasília as obras, porque isso causa uma série de ineficiências. Não é fácil
fazer isso daí. Então, por isso que a administração pública é tão difícil, ela é tão complexa, né? Porque ela tem essa multiplicidade de dificuldades aí que tem que ser vencidas e que não tem uma solução simples, né? Então, é claro que você pode aperfeiçoar. Hoje em dia, por exemplo, com essas facilidades da internet, você tem como ajudar, colaborar com os servidores, dar curso de capacitação à distância, né? Os tribunais de contas, provavelmente o TCU, ele tem muitos manuais de instrução para poder facilitar o uso desses recursos e convênios. Os ministérios que dão esses recursos costumam facilitar bastante, mas mesmo assim você tem uma série de dificuldades. Então esse já é um problema, né? O gestor público ele não tem condições técnicas para poder cumprir todas aquelas normas e ele com isso fica sujeito a descumprir. Se não houver um bom senso ou uma tolerância por parte dos órgãos de controle, ele acaba muitas vezes prejudicando um gestor honesto que ou não sabia ou não tinha como cumprir todas aquelas normas. Então esse é um problema aí que tem que ser enfrentado. Esse é um ponto. Um outro ponto, né, para chegar na questão do judiciário, é o fato de que hoje você tem um orçamento em que está definido o quanto você vai gastar para fazer o quê. E de outro lado, começou a surgir, principalmente a partir de 2000, uma certa atuação mais intensa do Poder Judiciário, numa linha divisória pouco nítida. Por exemplo, se você tem um recurso destinado a gastos em saúde, é o orçamento que define onde você vai gastar. E não dá para atender tudo e todos. Muitas vezes você não consegue atender todas as demandas de saúde de um município, não consegue pagar todas as cirurgias, não consegue entregar todos os medicamentos, porque o dinheiro não é suficiente para tudo. Mas a pessoa tendo direito à saúde, que é um direito fundamental lá previsto na Constituição, ela recorre ao judiciário e o judiciário, entendendo que, tendo ela direito à saúde, compete ao poder público, tem que prestar aquele serviço, tem que dar aquele medicamento, tem que pagar aquela cirurgia e determina que isso seja feito. Então você tem que cumprir uma ordem judicial. Agora, se vai cumprir uma ordem judicial e não tem recursos suficientes para aquilo, você cria um problema, porque você gasta o que você não tem ou faz o que todos acabam fazendo. Eles usam os mecanismos de flexibilidade orçamentária para reajustar o orçamento dentro da lei para tentar acomodar o cumprimento daquela decisão. E com isso, eles tendem a cumprir as decisões judiciais, mas a decisão judicial, de alguma forma, ela distorce o que foi decidido no orçamento. Porque se a população decidiu que o orçamento é para gastar daquela forma, e aqueles são os recursos para aquela finalidade, o que não está contemplado ficou de fora. A partir do momento que você cumpre uma decisão judicial e coloca um gasto, outro gasto vai ser prejudicado. E aquilo que foi decidido pela população vai ficar distorcido. Então, esse é um dilema que hoje a sociedade enfrenta, né? Esse é uma questão aí que é difícil de resolver, porque você tem realmente que cumprir a decisão judicial, tem que cumprir a legislação. Muitas vezes a legislação impede aquele gasto, mas você tendo o mecanismo de alterar o orçamento para conseguir cumprir aquele gasto, você resolve. Se não cumprir, você vai ficar sujeito a uma decisão que vai apurar se aquela sua conduta foi irregular ou não. E, por fim, né, para abordar mais uma questão sua, é a questão da responsabilidade do gestor público. Hoje em dia isso virou um problema, porque as regras de direito financeiro, como você disse, são um pouco complexas para chegar lá na ponta final, né, principalmente dependendo da ponta final, e você fica gerando para os gestores uma dificuldade muito grande de conhecer e conseguir cumprir essas normas todas. Quando se chega nessa situação, é comum, às vezes, os gestores, não por má fé, e também é um problema, porque é muito difícil você distinguir o que é má fé do que não é má fé, a linha divisória fica muito pouco nítida. Você tem um gestor que eventualmente pode ficar sujeito a não conseguir cumprir aquilo, sem estar agindo de má fé, e isso incidir numa irregularidade e ele vir a ser punido. Então, a responsabilização do gestor público, ela é bastante problemática. Recentemente, nós fizemos um curso de pós-graduação abordando esse tema, que resultou, inclusive, num livro em 3 volumes sobre responsabilidade do gestor na administração pública, em que nós abordamos, está publicado pela editora Fórum, e nós abordamos, todos os autores que escreveram, essas questões todas.
E lá a gente percebe que esse problema da responsabilização do gestor público ela ficou muito grave, porque ela é muito ampla, você tem múltiplas possibilidades de punição do gestor público, muitos órgãos atuando na punição do gestor público e na fiscalização. Você veja, você tem os tribunais de contas no âmbito do controle externo. No âmbito do município, você tem, às vezes, vários tribunais de contas, que se o recurso é oriundo de uma fonte federal, o TCU pode atuar. Você tem os controles internos, tanto do município, quanto se for um recurso oriundo de outro ente da federação. Você tem o controle interno do outro ente da federação. Você tem o Ministério Público. Você tem crimes contra as finanças públicas apurados no âmbito da ação policial e da justiça criminal. Você tem crimes de responsabilidade que podem gerar impeachment, que são julgados pelo Poder Legislativo. Ou seja, tem uma multiplicidade de áreas e setores e ações diversas, como improbidade administrativa, que é uma ação civil administrativa. Né? De modo que um prefeito, muitas vezes, ele cometendo um determinado ato, ele pode praticar condutas que podem, ao mesmo tempo, ser uma improbidade administrativa, ser um crime de responsabilidade, ser um crime contra as finanças públicas no âmbito penal e ser uma improbidade administrativa, uma natureza de ilícito civil administrativo. Cada um apurado numa justiça diferente, por pessoas diferentes, em órgãos diferentes, sem comunicação entre si. Isso pode dar origem a decisões conflitantes, equivocadas, e há até um bis in idem em termos de punição para o gestor, o que é absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico, mas não tem uma solução ainda perfeita para esse caso. Então, os gestores públicos, principalmente esses de menor qualificação, e aí é bom lembrar também que o prefeito, quando ele é eleito, ele não é alguém que precisa ter qualificação em gestão pública, né? É qualquer um do povo que é eleito. E ele não tem obrigação nenhuma de saber gestão. E às vezes a administração pública dele também não tem condições de se qualificar muito precisamente em tudo que é preciso para a gestão pública. Então ele fica sem condições, eventualmente, de se proteger dessa situação, desse às vezes, excesso de fiscalização e excesso de punição, que pode prejudicá-lo. Então é uma questão difícil, não está totalmente resolvida ainda. E, enfim, né, estamos avançando aí no sentido de buscar uma solução para isso, tanto no sentido de capacitar e incentivar a capacitação dos gestores públicos, como de conscientizar os órgãos responsáveis pela fiscalização, controle, pela punição, de que tem que ter uma visão holística aí do ordenamento jurídico para não prejudicar injustamente os gestores públicos, né? Perfeito. Dando continuidade a essa realidade local dos prefeitos de cidade pequena, que não possuem uma estrutura técnica bem capacitada, às vezes uma procuradoria mais estruturada, até que pode ser, que ali você tem um procurador que entenda mais direito financeiro, porque há também prefeituras em que até a procuradoria ela é muito regionalizada, mas há procuradorias em que as mesmo cidades sendo pequenas são maiores, mas também a atividade do procurador fica limitada a atender o interesse público e às vezes o interesse do gestor conflita e aí a procuradoria abandona o gestor público. Mas dentro dessa realidade local é que vem aqui o que eu quero, né, que o senhor nos responda. A lei de responsabilidade fiscal ela veio no momento em que tinha o caos inflacionário instalado e ela veio cumprir um papel legal. Só que de uns anos para cá, eu percebo que a lei de responsabilidade fiscal virou, na verdade, um queijo suíço. Cheio de buraco, cheio de exceções, onde aqui a gente começa a criar regra para não aplicar aquilo que deveria ser aplicado. É orçamento de guerra, é PEC dos precatórios, é decreto de calamidade, tudo vira exceção dentro daquilo que deveria ser aplicado e a gente aqui entende em comum que não é uma culpa da lei, mas da não aplicação dela propriamente. E daí que vem uma pergunta que para mim é muito importante. A lei de responsabilidade fiscal serve também para os grandes, por exemplo, para a União, ou virou um instrumento de perseguição de prefeito de cidade pequena? Porque lá em Brasília sempre se aprova uma PEC para criar uma exceção e daí então não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. De novo, uma excelente pergunta. Obrigado aí pelas questões. Mike, é o seguinte, olha que coisa interessante, né? A lei de responsabilidade fiscal, que foi publicada em 2000, e ela começou a ser implementada, no começo as pessoas ficavam na dúvida se a lei era para valer ou não, se ia pegar ou não.
Mas a lei pegou, né? Foi bem recebida e foi cumprida. Mas vejam, isso é uma coisa que se percebeu depois. Você pegou um período de 2000 até meados da década de 2010, que era um período de crescimento, né? Era um período em que o dinheiro estava entrando de uma maneira significativa. E num período como esse, para que você vai descumprir normas que são de restrição de gastos se você tem dinheiro suficiente para gastar da forma como você achar mais conveniente? Então isso colaborou muito, né? Não havia descumprimento da lei de responsabilidade fiscal, até porque não havia interesse em descumprir, porque o país estava numa fase de crescimento. Então a falta de dinheiro, a escassez, era bem menos significativa. Isso começou a mudar a partir de meados da década de 2010, né? Talvez um reflexo tardio lá daquela crise de 2008. Então a gente começou a observar, principalmente a partir de 2012, que começaram a aparecer os primeiros indícios da chamada contabilidade criativa, né? O que era isso? Você não conseguia gastar um determinado dinheiro naquilo que você tinha interesse, porque aquilo era ilegal. Criavam-se mecanismos de, não alterando a lei, tentar, né, na contabilidade e na interpretação daquelas normas, fazer com que você conseguisse praticar aquele ato contornando as normas, né, burlando as normas. Então você estaria falsificando aí o resultado desejado pela lei de responsabilidade fiscal sem revogá-la. Mas isso começou a se intensificar, foi inclusive o que deu origem àquelas aquelas ilicitudes contra as finanças públicas em 2015, que acabaram levando ao impeachment da presidente Dilma Rousseff por dois atos, né, por duas condutas tipicamente de direito financeiro, né? Uma relacionada à irregularidade em operação de crédito, as chamadas pedaladas fiscais, e uma relacionada ao processo orçamentário, né? Uma autorização de gastos não prevista em lei, que acabaram levando ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então foi um momento de auge aí, em que a contabilidade criativa tomou um baque, né? Porque houve toda uma insurgência contra os atos de contabilidade criativa, de tentativa de burlar a lei de responsabilidade fiscal, que afetou fortemente a ponto de ter o afastamento de uma presidente do cargo por essa razão. Depois, com o presidente Michel Temer, ele tentou fazer aí que voltasse uma respeitabilidade, tanto que ele aprovou a lei do teto de gastos, mas foi de uma forma improvisada, né? Uma lei feita de uma maneira um pouco simplificada, não atendia exatamente a todo o detalhamento que isso ocorria. E com o governo Bolsonaro, num princípio, no início, o governo se mostrava aparentemente favorável a um maior controle de gastos, né? Uma gestão mais restritiva e responsável. Mas logo em seguida veio a pandemia. Com a pandemia, a alteração nos gastos foi muito significativa. A modificação na previsão do que devia ser feito com os recursos foi muito alta. E a queda na arrecadação também acabou sendo muito alta. Então, improvisadamente, de uma maneira muito rápida e improvisada, o que se optou por fazer naquela época foi menos, né, de fazer uma contabilidade criativa, mas produzindo os mesmos efeitos por meio de alteração na lei. Olha, não pode fazer isso porque a lei de responsabilidade fiscal não permite. Então, o que se começou a fazer? Muda a lei de responsabilidade fiscal, muda a Constituição. Foi então que surgiu o orçamento de guerra, foi a primeira grande alteração constitucional logo no início da pandemia. E essas leis todas, eles acabaram trazendo exceções às regras de gastos, principalmente aquelas da lei de responsabilidade fiscal e algumas constitucionais. E isso durou os 2 anos da pandemia, pelo menos. Então, no período de pandemia, você teve um retalhamento da lei de responsabilidade fiscal por alterações constitucionais e por alterações da própria lei de responsabilidade fiscal, com vistas a permitir aí uma maior flexibilidade nos gastos, né?
E com isso nós tivemos os primeiros casos aí de uma lei que era pouquíssimo alterada, passou a ser muito alterada com essa intenção. A lei de responsabilidade fiscal, na verdade, ela já tinha mecanismos que permitiam essa alteração em caso de crise. Mas como a crise foi muito forte, eles entenderam que aquilo era insuficiente e, portanto, houve uma flexibilidade maior. Né? E foi isso que ocorreu aí no período do governo Bolsonaro. Com o retorno do governo do presidente Lula, aí nós já estávamos numa acomodação do período de pandemia, e aí começou a retornar a legislação a uma situação de normalidade, mas aí já haviam várias alterações que tinham sido promovidas, vários buracos, né, nesse queijo foram feitos, e isso já fica muito mais complicado de você reverter. E a crise continuou. Foi então que houve uma alteração na lei do teto de gastos, que se considerava muito rígido, e criou-se a lei do arcabouço fiscal, que era um teto de gastos bem menos rígido, mas que, se cumprido rigorosamente, ele teria sido útil. Mas já quando foi feito, havia uma suspeita, até escrevi isso em alguns textos, em algumas colunas do Jota, de que, na verdade, o objetivo não era abrir novas formas de cumprir o teto de gastos, e sim, talvez, flexibilizar mais os gastos, e que não era para valer. E alguns fatos que ocorreram posteriormente deram a entender isso, que, na verdade, o arcabouço fiscal criou uma regra bem mais complexa e mais fácil de ser violada, né, para permitir que se gastasse mais. Então, o que a gente tem observado nos últimos anos é um aumento na flexibilidade da lei de responsabilidade fiscal e também muitos indícios já também de contabilidade criativa, né? Voltando àqueles tempos anteriores. Então perdeu um pouco, né? Hoje, parcialmente, um pouco da credibilidade da lei de responsabilidade fiscal, que ficou com esses buracos aumentaram, e ainda soma-se a isso uma certa dose aí de suspeitas de contabilidade criativa, né? Então, nós estamos com esse problema hoje, né? A lei de responsabilidade fiscal é uma lei boa, mas que hoje está aí com uma série de aberturas maiores do que ela tinha quando foi publicada. E quanto também a um aspecto que você tinha perguntado, se ela vale para todos, não vale para a União. Vale para todos, né? A lei de responsabilidade fiscal é muito clara no seu artigo 1º, que ela se aplica a todos os entes da federação, de todos os poderes. Está logo nos primeiros artigos da lei de responsabilidade fiscal. Mas nós temos algumas flexibilidades maiores para a União. Por exemplo, não há limite da dívida pública para a administração pública federal, né? Isso só ocorre para os entes subnacionais. Então, essa é uma coisa que ainda se discute, existem projetos de lei no que se refere a esse aspecto específico de uma tentativa de limitar o endividamento público também para o governo federal, que é uma coisa que ainda não existe. Então a União tem aí uns privilégios a mais aí do que os outros entes da federação. Mas a lei, em tese, foi feita para todos. Tanto que você tem punições de todos os entes da federação, de todos os governos aí, no âmbito da lei de responsabilidade fiscal, né? Embora isso atinja mais os municípios, mas talvez provocado pelo fato de que são mais municípios e mais sujeitos a cometer irregularidades, até por essas falhas todas que a gente estava comentando, né? Perfeito, professor. Eu vou voltar aqui da nossa polêmica do Banco Master. É o assunto do momento, eu não tenho como... Pelo menos nesse momento em que nós estamos gravando, é o assunto do momento. Não sei quando você está assistindo essa transmissão, às vezes o Banco Master entrou no passado, mas hoje é o assunto do momento. Mas eu não quero falar mais desse primeiro momento, né, novamente, sobre crise das instituições. Eu quero falar sobre quem vai pagar essa conta. Em especial, até que medida o servidor público vai pagar essa conta? Eu digo isso porque, com esse problema do Banco Master, nós percebemos uma questão que merece reflexão, que é o fato de alguns municípios, alguns estados, mais municípios, nessa de eleger pessoas com aspecto mais políticos e menos técnico para fazer a gestão dos regimes próprios de previdência,
percebemos aí gestões de regime próprio de previdências espalhadas pelo Brasil, investindo o dinheiro do aposentado, do futuro aposentado, né, no caso, em bancos de segunda linha. Em produtos de banco de segunda linha, isso aconteceu, por exemplo, no caso do Banco Master. E daí, então, quem vai sofrer lá na frente é certamente quem vai depender do Instituto de Previdência. Nesse aspecto, e aí eu gostaria de saber do senhor, porque eu estou percebendo que o gestor público ele não vai ser responsabilizado por ter escolhido de maneira equivocada aquela aplicação nesses bancos de segunda linha, sem qualquer tipo de planejamento ou estudo de viabilidade. E aí que eu faço a pergunta para o professor. Você acha que o sistema de governança dos regimes próprios de previdência elas estão efetivamente, de alguma maneira, protegendo os servidores públicos? Ou, por um acaso, elas estão dando um passaporte para que o gestor público brinque de cassino com o dinheiro dos aposentados? Olha, outra pergunta muito interessante, porque a previdência social, seja ela pública ou privada, ela é um problema. Você está entregando um dinheiro seu hoje para ele ser restituído a você décadas depois, quando você se aposentar, né, quando houver uma pensão. E o que tem que ser feito? Alguém tem que gerir esse recurso. Como é que você vai fazer essa gestão desses recursos, né, alocando num determinado fundo ou no INSS, no Regime Geral da Previdência Social, ter a garantia de que aquilo vai ser bem gerido para poder fazer com que no futuro aquele recurso possa pagar o seu benefício. Então, esse é um problema de extrema complexidade. Tanto que quem analisar os regimes de previdência privados das últimas décadas vão ver que poucos deles deram certo. Então, esse é um problema. Você colocar dinheiro para alguém gerir, esse alguém ser uma pessoa, esse grupo, né, essa instituição, ter a confiança e a capacidade de fazer bom uso daquele dinheiro é um problema de grande complexidade. E veja, os municípios, muitos municípios têm os regimes próprios de previdência dos seus servidores. Então, eles recolhem recursos para esse regime e esse regime tem que ser gerido de forma que aquele recurso esteja presente quando houver necessidade. Mas veja, como é que você vai fiscalizar isso durante décadas, né? Como você vai saber se a pessoa agiu corretamente durante décadas? Veja esse caso aí do Banco Master. Você tem um determinado recurso, e isso não precisava ser gestor de recurso público. Você pode estar fazendo isso gerindo seu próprio recurso. Você vai lá no mercado, quer fazer uma aplicação financeira para preservar o seu patrimônio, para ter uma rentabilidade no seu patrimônio, e vem um banco que oferece um valor maior. É uma tendência natural de você querer aplicar naquele investimento que tem um valor maior. Isso é natural, não é errado. Como é que você vai saber se aquilo vai ser uma fraude ou não? Isso é praticamente impossível, né? Então, assim como os gestores de previdência fizeram essa escolha e aplicaram num ativo que depois se mostrou fraco, fraudulento, que levou à falência, isso poderia acontecer com qualquer um do setor privado. Muitas pessoas aqui têm recursos, compraram o CDB do Banco Master, porque tinha uma oferta de juro boa em cima disso. E isso ocorreu também com os regimes próprios de previdência. Agora, já estão se anunciando, tem suspeitas, de que houve um conluio, né? O próprio banco já vendeu esses ativos para esses regimes, fazendo com que todo mundo ganhasse, já sabendo que não era um ativo confiável, mas eu não estou gerindo o meu dinheiro, estou gerindo dinheiro lá do servidor público, essa conta só vai aparecer daqui a 40, 50 anos, então eu não tenho problema em relação a isso. Isso exige que esses regimes de previdência tenham regras de gestão e uma capacidade de governança muito rígidas e muito firmes, né? O que não é simples, né? Mas não tem muito como evitar, porque o servidor ele fica sem ação, né? Ele é obrigado a ter uma forma de contribuir para a Previdência e ele não tem como saber quem vai gerir aquilo e não tem como controlar efetivamente aquilo, até porque isso ocorre durante décadas. Durante algum desses períodos da gestão pode haver alguma gestão fraudulenta, ninguém tem como adivinhar
qual vai ser. Quem ia dizer que o banqueiro Daniel Vorcaro, que estava com o maior sucesso e estava se saindo muito bem, não era, na verdade, um excelente gestor, mas sim alguém que estava praticando fraude? Isso é praticamente impossível de saber, né? Como é que você vai adivinhar isso? Então, fica uma situação muito difícil mesmo. Isso faz com que corra o risco de servidores públicos ficarem altamente prejudicados, porque os particulares que investiram até R$ 250 mil acabaram tendo seus recursos ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Os que ficaram além disso, perderam, mas aí é o jogo do mercado. Ele apostou, ele é um investidor, apostou com algum risco, colocou mais de 250 mil e perdeu a aposta, né? A decisão particular dele. Mas quando isso é feito por um gestor de fundo de previdência, ele está agindo em nome dos servidores, que talvez pudessem não concordar com aquilo, falando não deveria ter corrido risco nenhum, né? Então, isso talvez exija uma maior regulamentação e a criação de mecanismos de governança mais rígidos, efetivos e fiscalizados para não permitir, por exemplo, isso, a aplicação de recursos de servidor público que está gerindo um regime de previdência de servidor público num ativo de razoável risco e que eventualmente pode colocar tudo a perder, como pode ter ocorrido com muitos desses servidores, e que vão acabar ficando no prejuízo e pagando a conta, como ocorreu, por exemplo, na iniciativa privada, com a Varig, lá com a VASP, se não me engano, a Varig, que os seus fundos de previdência acabaram indo à falência e as pessoas perderam seus benefícios previdenciários aí, que pagaram durante décadas, né? O mesmo problema agora com esses fundos dos regimes próprios de previdência de servidores públicos de vários municípios. Perfeito, perfeito. Professor, vamos falar de outro assunto do momento, que é a reforma tributária. Ela é nova, recente, e nós ainda não estamos vendo como ela vai funcionar na prática. Porém, eu olho para ela com uma certa desconfiança. Eu, como procurador de município, estou totalmente descrente que ela vai alcançar aquilo que nós sempre sonhamos como reforma tributária, dentre tudo, a ideia de descentralização. Na minha opinião, a reforma tributária, como ela aconteceu para o âmbito municipal, tivemos uma brutal centralização. Foi um baita de um retrocesso. Por quê? Porque os prefeitos agora, com essa ideia de comitê gestor do IBS, eles vão perder a chave do cofre. Na verdade, as prefeituras vão virar uma espécie de RH que vai ficar esperando a mesada da União vir todos os meses. A partir daí, o senhor acha que o Pacto Federativo, como nós os conhecemos, ele se perdeu? Ele enfraqueceu de alguma maneira? Eu queria ouvir sua opinião. Olha, minha opinião, eu diria que ela está muito alinhada à sua, porque eu sou muito cético com relação a essa reforma, tenho sido bastante crítico, porque eu eu tenho a mesma visão. O que você conclui da reforma, objetivamente, no núcleo central do coração da reforma, é uma centralização de receitas nas mãos do governo federal. Porque você termina com o principal imposto dos estados, que é o ICMS, e o ISS, que em alguns municípios é o principal imposto também. Transforma tudo aquilo num outro imposto, cuja gestão não é da União, mas é uma gestão que vai estar centralizada fora do âmbito da atuação dos estados e dos municípios. E embora a União não integre o comitê gestor, a União tem condições de influir e acabar assumindo de alguma forma poderes importantes sobre o comitê gestor. Então, isso fez com que você realmente tirasse muito da capacidade arrecadatória própria, que é importante, sendo substituída por uma capacidade arrecadatória oriunda de transferências, ainda que as transferências sejam obrigatórias. Transferências são sempre transferências, não decorre da arrecadação própria, ele não tem a titularidade de cobrar aquele recurso, de modo que isso indica uma perda de poder muito grande por parte dos gestores estaduais e municipais. Isso já é um ponto relevante, é um ponto extremamente importante e perigoso do ponto de vista de pacto federativo, né? Mas não é só isso, né? Eles perderam o poder sobre os benefícios fiscais, que era um instrumento importante para os estados e municípios exercerem as suas políticas. E agora eles ficam sujeitos a decisões centralizadas num comitê gestor que não se sabe exatamente como é que vai funcionar. Mais do que isso, é que eu tenho sido crítico. A gente percebe que
que a reforma tributária teve esse problema de ser muito concentrada na tributação e esqueceram do direito financeiro. Tanto que a maior parte da idealização da reforma tributária se deu por meio dos tributaristas e no âmbito tributário. Mas e a questão da partilha? Isso está muito pouco definido na reforma. Como ficarão a partilha de recursos tributários? As definições são mínimas. Como vai operacionalizar esse conselho gestor na gestão dessas partilhas tributárias? Também isso está muito incerto. Então, hoje, os municípios, principalmente os menores, eles já vivem de transferências, ainda que sejam as obrigatórias, que é o FPM e a cota parte do ICMS, cota parte do IPVA e outras transferências também. Hoje em dia, eles vão perder o ICMS, no caso do Estado, o ISS, no caso dos municípios, e vai ser trocado por uma outra transferência. O FPM, ele tem na sua composição o IPI e o Imposto de Renda. O IPI não existe mais. O que vai ser feito com aquele valor do Fundo de Participação dos Municípios que tinha o IPI na sua composição? Não vai ter mais. Então vai ter uma redução drástica aí na transferência do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados. Como isso vai ser compensado? Não está definido claramente em lugar nenhum. Então eu acho muito perigosa essa reforma, ela é muito incerta. E os municípios, isso é importante ressaltar também, eles têm, principalmente os menores, eles têm a sua fonte principal de arrecadação para as despesas correntes como sendo uma pequena parcela a arrecadação própria, o IPTU, o ITBI e o ISS. A maior parte vem do Fundo de Participação dos Municípios, principalmente. Vai ter uma queda óbvia na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios, que não tem mais o IPTU na sua... Desculpa, não tem mais o IPI na sua base de cálculo. Como isso vai ser compensado? E esse recurso que vem de fonte própria e transferida obrigatória, ele basicamente é consumido com despesa corrente. É integralmente consumido com despesa corrente, pagamento de salário de funcionário e obrigações naturais lá de fornecedores, enfim, coisas que não se tem como abrir mão nem como reduzir. A partir do momento que tem uma queda no FPM e em outras fontes de arrecadação, como você vai fazer para suprimir isso rapidamente, compensar isso rapidamente? O município não consegue sobreviver um mês com a diminuição do fundo de participação sem estar o IPI na sua base. E não sabe quanto vai receber de cota parte do IBS. Então, isso gerou uma insegurança muito grande que ninguém sabe, né? Não há previsão, e não tem nem como fazer previsão. Porque as pessoas podem fazer assim, podem dizer que tem estudos que dizem que vai ocorrer isso. Não tem como saber. Porque a partir do momento que você incide uma nova tributação, o comportamento dos agentes econômicos, ele se molda a essa nova tributação. Você não sabe como a atividade econômica vai se conduzir com essa nova tributação. Então é impossível saber qual é a arrecadação. E o município não pode abrir mão dessa receita, principalmente os menores. E qual vai ser essa receita? Ninguém sabe, né? Então isso importou numa perda de poder enorme, numa provável perda de arrecadação e numa insegurança muito grande em relação a como vai se conduzir a federação toda pós-reforma. Por isso, talvez ela tenha sido feita com uma implementação aos poucos, né? Gradativa. Talvez para o que eu presumo que seja uma adaptação que vai ocorrendo paulatinamente e vai tentando fazer esses ajustes. Mas ninguém sabe quais vão ser. Então, eu acho muito preocupante essa reforma mesmo, nesse aspecto aí, em termos de pacto federativo. Perfeito. Muito rica aqui as palavras do professor, mas eu vou ser provocativo mais uma vez e vamos voltar a um campo, né, delicado para nós, acadêmicos, que é o Tribunal de Contas. E aqui eu não quero que me interprete mal nossa audiência, eu não sou contra o Tribunal de Contas, eu acho que é um órgão necessário, ainda mais para um país como o nosso, que tem um histórico de corrupção e de mau gasto do dinheiro público que nós temos, mas nada e nenhuma entidade, nenhum órgão, né, está isento de críticas. Então a gente aqui precisa, em alguns momentos, fazer essas críticas de maneira respeitosa até, mas sempre pontuais naquilo que nos incomoda. E aqui que vai a minha pergunta, porque olha só, os tribunais de contas no Brasil, vemos que, constitucionalmente falando, possuem uma engenharia técnica, mas uma composição política. A nível Brasil, quando nós falamos de Tribunal de Contas, a gente encontra sendo nomeado para conselheiro, ou seja, para um cargo vitalício, muitas vezes, ex-ministros, ex-deputados.
esposa de governadores, e nos boatos, sem qualquer comprovação, até amantes de política, a gente já ouviu falar que foi nomeado como conselheiro para um órgão extremamente técnico. E aí que no campo prático, muitas vezes, nós nos deparamos com a seguinte situação. Às vezes o auditor de controle externo, que é uma pessoa concursada e estritamente técnica, detecta uma fraude e aponta. Só que chega no plenário, por algum motivo, por uma decisão até que política, que se percebe que é política, aquela fraude ela é absolvida e no máximo que existe é alguma ali observação que deve ser feita, alguma regularização, mas condenação de fato ela não há. Daí então que vem a minha pergunta, professor. O senhor acha que, né, os tribunais de contas, como órgão técnico que deveria ser, ele está cumprindo o seu papel nesse aspecto em que ele se estrutura de maneira política? Isso é algo que poderíamos melhorar? Olha, é também uma excelente questão, de novo, é também uma questão problemática, porque isso efetivamente ocorre, né? Você tem o Tribunal de Contas que, constitucionalmente, ele tem a função de Só para ressaltar aqui a pergunta, na verdade, professor, o que eu quero saber é o seguinte, para ser mais direto. Você acha que é possível haver fiscalização quando o fiscalizado escolhe quem vai fiscalizar ele? A pergunta é essa. Essa é uma questão aí de difícil solução, porque constitucionalmente é muito clara a natureza técnica do Tribunal de Contas, porque a titularidade do controle externo fica por conta do Poder Legislativo, que é quem julga as contas, e ele é um órgão político. Mas para isso ele precisa de um órgão técnico que operacionalize essa fiscalização. Para isso que criaram os tribunais de contas. Então, os tribunais de contas são órgãos com características essencialmente técnicas. Agora, como você vai escolher quem compõe a cúpula dos poderes, né? Então, isso é algo realmente muito difícil. Os tribunais de contas, hoje, eles têm uma forma de escolha que ela tem um conteúdo político bastante significativo, mas se a gente for notar, é menor do que a que existe, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal hoje é composto por pessoas de livre escolha do presidente da República, sabatinados pelo Senado. O Tribunal de Contas, não. Você tem hoje, no caso da União, 9 ministros, sendo um obrigatoriamente escolhido dentro do cargo técnico do Ministério Público de Contas, que é um cargo concursado, outro dentro do cargo técnico concursado de ministros substitutos, e os outros 7 são divididos entre 6 para o Congresso Nacional e um só de livre escolha do presidente da República com a aprovação do Senado. E hoje também, no âmbito federal, eles dividem esses 6 cargos, ficando 3 indicados pela Câmara e 3 indicados pelo Senado Federal. Então você veja que pelo menos tem uma parte da composição que, embora seja no fundo política, ela tem 2 representantes do corpo técnico do tribunal, né? E exige aquela notória especialização nas áreas de atuação do Tribunal de Contas, que é administração, economia, contabilidade, finanças e etc. Então é uma forma de escolha que, se você for analisar, ela é até um pouco mais restritiva do que ocorre, por exemplo, com os membros do Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que ela tem um conteúdo político muito significativo e isso se espalha para os estados e estados também, né? E os municípios, os poucos que tem aí. Então você tem um conteúdo político forte na indicação. Mas a alternativa qual seria, né? Você teria que ter uma alternativa de uma escolha meramente meritocrática. Aí você enfrenta um problema, porque nos órgãos que exercem alguma parcela de poder e você tem uma escolha exclusivamente meritocrática, ela é difícil de ser feita. Porque num nível da alta administração, você acabaria enfrentando o problema de quem é que vai escolher tecnicamente, né? Você não tem pessoas em número suficiente, com a condição suficiente, para poder compor alguma forma de tentar estabelecer qual seria a maneira de escolher essas pessoas. Então, talvez isso ficasse contaminado também, embora fosse uma ideia melhor, né? De você talvez criar mecanismos como se fosse um concurso público para escolher.
Então, e isso não garante essa escolha exclusivamente técnica. A gente observa, por exemplo, para citar um exemplo análogo, né, de cargos de universidades, né, os cargos das universidades de cúpula, né, os professores de último grau de carreira, em boa parte das universidades, são escolhidos por concursos que são técnicos, mas a gente sabe na prática que muitas vezes esses concursos acabam tendo alguma ingerência política, porque você não tem uma forma de precisar tão tecnicamente num nível muito alto de conhecimento e poder. Então nós temos essa situação, hoje em dia isso efetivamente ocorre, muitas das decisões dos tribunais de contas, principalmente em âmbito estadual e municipal, elas sofrem uma influência política significativa e isso pode enviesar a decisão. Né? Qual a maneira de reduzir isso daí? Primeiro, um certo controle social, no sentido de exigir que os cargos sejam feitos por pessoas que cumprem os requisitos legais. Já houve casos, não formalmente, mas casos de serem barrados nomes informalmente, ou seja, o nome é jogado na imprensa, há uma verdadeira insurgência da população contra aquele nome e o nome acaba não sendo submetido a julgamento. Isso já ocorreu no Tribunal de Contas da União mais de uma vez, no período recente aí de nomes que acabaram sendo deixados de lado e acabaram não prosperando. Então, uma forma é isso, exigir um controle social. Talvez pudessem colocar critérios mais técnicos, ao invés de colocar apenas 2 vagas para concursados, poderiam estabelecer outras carreiras ou outros critérios para não deixar tão livre assim a nomeação e não indicar pessoas que tenham um passado exclusivamente político, né? E também uma outra coisa a se fazer é exigir com mais rigor que se observasse os requisitos. Porque se a pessoa tem que ter notório conhecimento de direito, administração, contabilidade e etc., como é que pode nomear alguém que não tem conhecimento nenhum nessas áreas? Né? Então você está simplesmente desobedecendo uma norma. Né? Quando você nomeia alguém para um tribunal de contas que não preenche esses requisitos, essa nomeação é ilegal. Né? Ela teria que ser reconhecida como ilegal. E aí entra o problema de efetividade das normas. Na prática não é e acabam não respeitando. Né? Mas então você teria essa possibilidade de exigir um controle social maior, de exigir uma responsabilidade maior naqueles que indicam e, eventualmente, um cumprimento da lei mais rígido, no sentido de que, se alguém for nomeado e não cumprir esses requisitos, teria que ter uma maneira de não aceitar essa indicação, ou de tirar essa indicação e não deixar que a pessoa ocupasse esse cargo. Mas os cargos de alta cúpula do poder, eles são complicados mesmo, né? E aí o problema de fiscalizar, de você ter controle do fiscalizador sobre o fiscalizado, ele chega a ser difícil solução. Por exemplo, né, se existe alguma causa que vai ser decidida em juízo que seja de interesse da magistratura, não tem outro órgão para julgar que não seja o próprio Poder Judiciário. Então, se você tem uma causa que é de interesse da magistratura como um todo e ela é submetido a algum questionamento judicial, quem vai julgar é o Poder Judiciário. Então, ele vai julgar uma causa em que ele é parte interessada, porque simplesmente você não tem como fazer o Poder Executivo julgar, nem o Poder Legislativo, né? Então, fica uma situação um pouquinho complicada. É a mesma coisa aí nos tribunais de contas. Alguma forma aí de ingerência política nas altas cúpulas de governo, ela acaba sempre existindo, né? É muito difícil você evitar isso integralmente. Bom, eu vou agora entrar numa pergunta que é uma polêmica nacional. Vamos falar de precatórios, professor. Bom, quando a gente estuda direito financeiro, ali dentro da sua moldura didática, a gente aprende que o orçamento ele é rígido. O problema é que quando nós vamos para o Estado como obrigado a pagar decorrente de uma decisão judicial que transformou aquela obrigação em um título líquido e certo, a questão se torna flexível. A gente tem aí, tivemos recentemente a PEC dos precatórios e que se foi reconhecido nacionalmente como a institucionalização do calote, onde o gestor público ele deixa de pagar uma dívida líquida e certa, onde houve uma condenação judicial, para pegar esse valor e aplicar em políticas populistas. Daí que vem a minha pergunta. Professor, como que a gente explica para o cidadão comum, para a nossa audiência,
que aquele que ganhou uma ação contra o Estado, contra o município, contra a União, após 20 anos tramitando um processo, ele não recebe o valor de imediato, ele precisa entrar numa fila para receber sabe-se lá quando. Enquanto o dinheiro do fundo eleitoral, por exemplo, ele não atrasa o repasse. Está sempre ali na mão do partido. Como que a gente explica isso? Boa pergunta. Só tem boas perguntas aqui. Ah, mas isso aqui o mérito, Os o mérito são dos professores que eu tenho, viu? Mas aí também eu coloco eles em alguma enrascada, porque vir aqui responder isso, eu sei que às vezes a gente pode criar alguma polêmica no ar. Fazemos questão. Esse caso dos precatórios é um dos que eu dou exemplo desde que eu comecei a dar aula, pelo seguinte, eu falo, o problema do direito financeiro não é ter normas ruins, é ter normas que não são cumpridas. Tanto que eu insisto muito na frase, é preciso levar o direito financeiro a sério. Isso é, inclusive, título, né, de um dos livros que eu escrevi, o Levando o Direito Financeiro a Sério. Por que isso? Porque nós temos muitos casos de direito financeiro que tem esse problema. Você tem a norma e a norma não é cumprida. E acaba nada ocorrendo. Então, você perde a efetividade das normas pelo fato dela não ser cumprida e as sanções serem ineficazes. E o melhor exemplo são os precatórios. Como é que surgiram os precatórios? Então, o governo era condenado judicialmente a pagar um valor. O natural que ocorre em praticamente todos os países do mundo é condenado a pagar, vai lá para fazer o pagamento e é pago. Isso em algum momento histórico aí, acredito que isso já tenha mais de 100 anos, começaram a atrasar esses pagamentos, isso juntou muito dinheiro, e aí começou a ficar aquele bolo de dívida para pagar, e começou a ficar sem critério, né? Por que que eu vou pagar esse e não pagar aquele? Pago ou não pago? Quando pago? E aí isso bagunçou de tal forma, essa gestão dessas dívidas de precatórios, né? desse passivo de precatórios, que em um determinado momento, isso já tem quase 100 anos, foi na Constituição, não me lembro qual delas aí, acho que foi de 34, 37, que começaram a regulamentar isso, para estabelecer uma regra. Fala assim, olha, vamos regrar esse pagamento desse passivo atrasado. E começaram a obrigar a colocar isso no orçamento e fazer regularmente os pagamentos. Mas os valores começaram a aumentar, e mesmo essas regras começaram a não funcionar. E aí começa a ocorrer um outro fato curioso no mundo, na sociedade, no mundo jurídico. Quando você tem uma regra que não é cumprida, ao invés de exigirem o cumprimento da regra, eles mudam a regra ou fazem a regra ficar mais rígida ainda. Só que aí continua não sendo cumprido. E ao invés de fazer com que a regra seja cumprida, eles mudam a regra ou tornam ainda mais rígida. E aí, obviamente, ela continua tendo o mesmo efeito que tinha anterior, continua não sendo cumprida. E isso ocorreu com os precatórios. Começou a aumentar esse valor, e começaram a não cumprir. Em determinados momentos, começaram a não cumprir porque era faticamente impossível. Você tinha determinados entes da federação que tinham um montante tão grande de precatórios que, se você fosse pagar, você não tinha mais dinheiro para fazer nada. Então, eles acabaram adotando a técnica de ficar o tempo todo modificando as regras do orçamento para tentar ver se em algum momento eles conseguiam fazer com que isso fosse cumprido. Esta situação ocorre até hoje, né? Você tem montantes de precatórios, esses montantes não são pagos, e aí você tem sucessivas alterações na legislação que vão modificando essas regras, às vezes intensificando, tornando elas mais rígidas, mas elas continuam não resolvendo o problema e os precatórios continuam aí formando um montante de dívida não paga, né? Você vê vários entes da federação aí que os precatórios estão atrasados há mais de uma década, né? E gera um problema jurídico complicadíssimo, porque hoje nós temos a norma mais importante de toda a nação, que é a sua Constituição. Os precatórios começaram a entrar na Constituição, começaram a não ser cumpridos, você começou a ter descumprimento claro e visível de normas constitucionais, né? Mesmo quando elas se tornaram mais rígidas. Então isso desmerece todo o ordenamento jurídico.
E é o que o precatório fez. O precatório desmoralizou o ordenamento jurídico constitucional. E hoje chegou ao ponto de quem vai verificar na Constituição a quantidade de normas que tem de precatórios é uma coisa gigantesca. Hoje, os precatórios nem são matéria da essência da Constituição, mas estão lá de maneira absolutamente detalhada em milímetros. Tem normas de precatórios que são verdadeiras normas com expressões de contabilidade, né? Então são coisas que não eram para estar na Constituição. E mesmo com toda essa especificação, com todo esse detalhamento, com toda essa rigidez, a questão dos precatórios não foi resolvida. E aí o que se faz de tempos em tempos? Se faz uma nova norma, normalmente dando algum tipo de parcelamento, alguma prorrogação na tentativa de ver se aquilo resolve. Só que isso já dura décadas e não se resolveu até hoje. Hoje o problema central é esse. Não cumpre o que já tem e fica mudando ao invés de simplesmente se concentrar em fazer cumprir o que já está lá na norma. E se tivesse sido cumprido, não teria gerado esse problema, né? Perfeito. Professor, estamos caminhando para a reta final, mas eu gostaria de fazer ainda duas perguntas. E uma delas é uma ficção que a gente encontra na prática, que é a existência de crime sem criminosos. Eu não questiono que no papel, a lei de responsabilidade fiscal, a lei de crimes fiscais, as duas hoje vigentes, elas são duríssimas. Mas eu não vejo nenhum político graúdo sendo preso, cadeia, por desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. A gente vê na prática políticos deixando restos a pagar sem dinheiro em caixa, maquiagem contábil. Às vezes a gente vê coisas básicas acontecendo, onde gestões de prefeituras não conseguem gastar os 25% da educação e fica criando mecanismos que são verdadeiras piadas para poder justificar o gasto dos 25%. Ou seja, há um desrespeito geral. E na prática, o máximo que nós vemos é a rejeição das contas sendo derrubada no legislativo. Cadeia mesmo eu não vejo. E aí que vem a pergunta. O direito penal financeiro, o senhor acha que se tornou um tigre sem dente? Essa é uma outra questão que eu acho que a explicação ela vai por outro caminho, né? Pela seguinte razão. A gestão das finanças públicas é uma coisa de alta complexidade. Ela envolve conhecimento de direito, contabilidade pública, economia e algumas outras disciplinas correlatas. E são disciplinas de conteúdo técnico, por exemplo, a contabilidade pública, muito complexo, né? Não é todos, e é uma ciência aí de conhecimento de poucos, né? São poucos os profissionais que conhecem bem contabilidade pública e mesmo direito financeiro. E a questão da cadeia, ou seja, da pena privativa de liberdade, ela é uma prerrogativa praticamente que exclusiva da justiça penal, do direito penal. Mas o ramo do direito, né, e dos operadores do direito que cuidam do direito financeiro, eles estão no âmbito dos tribunais de contas, da contabilidade pública, das finanças públicas, que são basicamente uma jurisdição administrativa. No âmbito do direito penal, você tem os operadores e os atores que não têm uma expertise em âmbito de direito financeiro e de contabilidade pública. Então, o que a gente nota, e isso talvez seja a explicação mais razoável, é que não existe aí muita interesse, muito boa vontade, ou talvez até eu diria até uma capacidade de conseguir operar com normas penais de direito financeiro a ponto de conseguir uma investigação e uma condenação por gestores por essas razões, né? Imagina que uma fraude que envolva malversação de recursos do orçamento público, ela é complexa, né? O réu tende a ser uma pessoa de alto grau de instrução, bem assessorado. Como é que você vai conseguir que delegados de polícia que estão acostumados com outras áreas e promotores da área criminal que também estão versados em outras áreas tenham um conhecimento técnico suficiente e robusto o bastante para conseguir identificar, apurar
obter provas e conseguir punir alguém que cometeu uma irregularidade numa legislação complexa e cheia de possibilidades de lacunas e falhas num caso desse. É mais difícil. Por isso a gente vê muito pouca denúncia, quase não se vê denúncias por crimes contra as finanças públicas, que estão lá no final, lá no artigo 359 do Código Penal. E soma-se a isso também de que esses crimes contra as finanças públicas, eles por não serem crimes contra a pessoa e não serem crimes com uso de violência, eles não tendem a ter penas muito elevadas. Quem verificar as penas do artigo 359 vai ver que não são penas aí de vários anos de privativas de liberdade. Geralmente são penas menores. Então essa somatória de fatores torna difícil que os crimes contra as finanças públicas realmente levem a pessoa a uma condenação em regime fechado, né? Então é essa somatória de fatores que acaba levando a esse fator que nós vemos hoje, né? Um direito penal financeiro que não é absolutamente efetivo para essa finalidade de colocar as pessoas em regime fechado, né? Em termos de privação da liberdade em regime fechado. Não, perfeito. Vou partir para a última pergunta aqui às pressas, porque nosso tempo está acabando. Infelizmente, aqui o nosso convidado precisa se ausentar, mas eu não queria deixar que o senhor fosse embora sem antes registrar uma outra pergunta que me causa uma inquietação, novamente sobre o Banco Master. Já debatemos sobre a competência do Banco Master ligado a intervir em liquidação bancária ou não, tudo bem. Mas o fato concreto, hoje o Tribunal de Contas da União entendeu que ele tem competência para intervir na liquidação do Banco Master a ponto de ter expedido uma medida cautelar para paralisar a liquidação. Pois bem, aí que me vem a minha reflexão. Se o TCU tem uma competência do mais, ele precisa também ter uma competência do menos. Ou seja, se o Tribunal de Contas da União ele entende de liquidação bancária e ele tem competência para poder intervir na liquidação, ele deveria ter competência para fiscalizar o dia a dia da atividade bancária e tentar evitar prejuízos que vieram a acontecer. Daí que me vem a pergunta, é sobre o time. Onde estava o Banco Master nesse momento em que ele poderia ter fiscalizado, e se o senhor, que eu sei que o senhor frequenta Brasília como eu, há meses que eu vou para Brasília e todo mundo fala do Banco Master. O Banco Master explodiu agora. Quem vai para Brasília escuta falar do Banco Master há muito tempo. E nesse momento eu não vi qualquer manifestação do Tribunal de Contas da União. Onde estava o Tribunal de Contas da União quando bilhões em prejuízos estavam sendo gerados na sociedade? E daí que vem uma pergunta que está me causando uma inquietação. Por que essa necessidade do Tribunal de Contas da União em querer preservar o CNPJ do Banco Master, já que ele paralisou a liquidação que já tinha sido feita, ou seja, ressuscitou o Banco Master voltou a existir? De onde vem essa preocupação com o CNPJ e em detrimento do dinheiro em que, em tese, muitas pessoas não vão mais ter acesso, em especial, né, a alguns regimes de previdência social que empregaram dinheiro ali, alguns bilhões, né, diga-se de passagem. Eu gostaria que o senhor me respondesse. Não, tranquilo, perfeitamente. Veja, nós temos algumas questões aí importantes. Primeiro, o sistema de fiscalização ele pode ser prévio, concomitante ou posterior. O ideal é ter um robusto sistema de fiscalização prévio, para você evitar que ocorram gastos e eles sejam irregulares. Mas, na prática, a maior parte do sistema de fiscalização ela é a fiscalização a posteriori, ou seja, você faz o gasto, você presta contas e aí você vai avaliar as contas prestadas. Então ocorre muito, e esse é um problema do sistema todo de fiscalização, de você fiscalizar tendo que chorar sobre o leite derramado, né? Você vai descobrir a irregularidade depois que ela já ocorreu e muitas vezes ela é irreversível. Então predomina essa fiscalização a posteriori, a ação dos tribunais de contas ela é predominantemente uma ação de fiscalização a posteriori, né, de análise de prestações de contas, de julgamento de contas relativa a gastos já efetuados. E com isso você tem um prejuízo nessa fiscalização concomitante ou mesmo na fiscalização prévia, que ocorre também, mas em menor intensidade. Então isso já justifica um pouco essa
situação de você não ter uma atuação que pudesse ter evitado isso. Esse é um ponto. O outro ponto é que, nesse caso específico, você veja, o Tribunal de Contas da União, ele tem a preocupação da gestão dos recursos públicos. Quando se trata dessa questão do Banco Master e da lesão que ele causou aos particulares, isso não é algo que está na atribuição do Tribunal de Contas da União. O que poderia eventualmente estar mais próximo da atuação dos tribunais de contas, e aí nem seria o da União, seria mais os dos estados, é a questão dos fundos de previdência dos servidores, porque aí você está lidando com dinheiro público. E eles, de certa forma, já fazem essa gestão, tanto que tem muitos fundos de previdência, muitos regimes próprios de previdência dos servidores, que eles estão com apontamentos, né? Estão com punições provocadas pelo sistema de fiscalização justamente por uma gestão temerária, gestão irregular, né? Então, essa é a preocupação essencial. Agora, nesse caso específico dessa atuação sobre a liquidação do Banco Master, é aquilo que eu disse logo no começo. Veja, não cabe ao Tribunal de Contas da União interferir e nem atuar em decisões do Banco Central no que se refere às suas atividades finalísticas. Então, essa decretação de liquidação é algo que está dentro da atividade finalística do Banco Central, não é suscetível de apreciação e julgamento pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem que analisar apenas se o Banco Central está gastando corretamente o dinheiro que ele, Banco Central, recebe para praticar os atos que lhe competem, mas não avaliar o conteúdo de mérito dos atos que lhe competem, como seria uma eventual decretação de intervenção ou não. Então não é cabível, né, dentro das competências do Tribunal de Contas da União, ter qualquer consideração de mérito sobre o conteúdo de decisões relacionadas à liquidação de um banco, que é um banco privado, né? Então isso não está na atribuição do TCU. O que o TCU, no caso sendo da administração federal, poderia eventualmente verificar se órgãos públicos estejam com algum envolvimento de gestão de recursos que possam ter feito uma gestão temerária aplicando no banco, em ativos do Banco Master. Mas não parece ser o caso. O que parece ser o caso é uma interferência aí que precisa ser melhor explicada, porque não parece estar dentro das atribuições. Agora, nos regimes próprios de previdência de estados e municípios, que estão sob a fiscalização dos tribunais de contas dos entes subnacionais, esses sim. E esses estão sendo, né? Tem muitos regimes próprios de previdência aí que já têm apontamentos, sofrem fiscalização e já estão com recomendações de diversas naturezas aí, intervenções e etc., por conta de ações dos tribunais de contas para evitar mau uso e má gestão de recursos, que esses sim são recursos públicos que estão dentro do âmbito de competência aí dos tribunais de contas. Perfeito. Professor, a hora passou que eu não vi, né? Nós tivemos aqui quase 2 horas aqui de transmissão. Eu vou encerrar por aqui, até mesmo pelo desgaste físico, mas além também nós temos nossos compromissos, eu, o professor. Mas eu gostaria de mais uma vez registrar os meus agradecimentos de ter participado aqui dessa nossa transmissão, ter trazido aquilo que nós costumeiramente debatemos no mundo acadêmico, mas que fica restrito muitas vezes a nós e não é de fácil acesso para a maior parte da população, inclusive propriamente até daqueles que são estudantes de direito e que, de alguma maneira, não têm acesso a esse tipo de conteúdo, e não só o gestor público, o servidor público, esses também, incluindo os que não têm formação jurídica. Mais uma vez, eu agradeço. Eu gostaria de perguntar se o senhor tem uma última palavra a dar para a nossa audiência aqui, e fica à vontade. Parabéns a você, Michael, pelo trabalho que você está fazendo. É muito útil. Esse tipo de conversa aqui ajuda muito aqueles que estão interessados, ou eventualmente até a fazer com que que as pessoas venham se interessar pelo direito financeiro, né? Reconheçam a importância do direito financeiro, tenham um conhecimento um pouquinho mais técnico do que está ocorrendo em relação a esses assuntos que estão na ordem do dia, de modo que isso é uma forma de difusão do conhecimento muito prática, muito útil, né? E que ajuda muito o direito financeiro. O direito financeiro precisa disso, né? O direito financeiro precisa ser mais difundido,
precisa ser levado ao conhecimento das pessoas para que elas reconheçam que tem essa área importantíssima do direito e que as pessoas muitas vezes não conhecem e não têm dimensão da importância que tem. Então parabéns ao público aí que está assistindo, né? Espero ter sido útil, espero ter incentivado vocês aí a atuarem no âmbito do direito financeiro e parabenizando aqui pelo trabalho que tem feito pelo direito público, em especial também pelo direito financeiro. Valeu, Michael. Obrigado. Tá certo, professor. Para mim é uma honra, como sempre. É uma honra ter esse bate-papo com o professor, com os nossos colegas do modo geral, e também ter a presença do senhor aqui. É uma honra levar para todos, de alguma maneira, o conhecimento daquilo que nos motiva todos os dias a continuar empenhado, estudando e debatendo e enfrentando as nossas discordâncias, que elas aparecem não só no ambiente acadêmico, como no ambiente profissional. Professor como advogado, eu como advogado e procurador, e assim que o crescimento do nosso conhecimento e também a evolução da disciplina ela acontece por meio da nossa vida prática, dos nossos embates, e eu tentei trazer isso de alguma maneira para essa bancada. Você que está nos assistindo, agradeço por ter permanecido aqui até o final, acompanhado, e aí, mais uma vez, convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo e continuar nos motivando a cada vez mais trazer convidados como o professor José Maurício Conte para essa bancada. Mais uma vez aqui me agradeço e agora me despeço e digo para vocês, na descrição do vídeo eu vou deixar as redes sociais do professor Conte, caso vocês tenham interesse em seguir, eu vou deixar as minhas também. E é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Forte abraço.